Conflito de competência e de jurisdição. Esse é o ponto que nós iremos tratar neste momento. Essa imagem ao fundo, ela mostra o Supremo Tribunal Federal. Quem puder fazer uma visita é importante, e se puder realmente fazer essa visita, é um espaço público que fica no Distrito Federal, e está lá a cúpula do Poder Judiciário, o órgão de representação máxima da Constituição no âmbito de um dos poderes constituídos. Pois bem, do conflito de jurisdição, esse é o termo que está entre aspas, porque está expresso lá no Código de Processo Penal, ele vai dos artigos 113 até o artigo 117. Muito embora fale em conflito de jurisdição, o conflito pode ser de competência. Nós observamos a diferença de jurisdição para competência. Então, a situação existe solução envolvendo, dependendo da situação, uma solução que dirime, que resolve, que esclarece eventuais conflitos. Então, exatamente para uma adequada prestação jurisdicional, não pode se falar em conflito, a coisa tem que estar clara, o julgador tem que ser um órgão que tenha efetivamente competência para o julgamento daquela causa e que não haja divergência entre outros órgãos do Poder Judiciário, seja em nível de juízo singular, seja em nível de juízo coletivo. Problemas com a competência. Nós observamos exatamente a existência de pelo menos 3 situações relacionadas a essa temática. A primeira delas, exceção. Então, nós temos um bloco próprio na disciplina, mais à frente, que se tratará da exceção de incompetência. A outra questão que nós levantamos exatamente por situações semelhantes é exatamente o conflito. Conflito positivo e conflito negativo. E é exatamente sobre esses pontos que nós iremos estar tratando agora. Então, o que pode acontecer no caso do conflito positivo mais de um órgão do Poder Judiciário se declaram competentes para o julgamento de determinada causa, para o processamento de determinada causa. É raro nós observarmos na ótica do ordenamento jurídico brasileiro a incidência de conflito positivo. Por quê? Porque o mais comum é o conflito negativo, de quem está acompanhando a causa entender que não é competente para o processo de julgamento e remeter para quem ele entenda que seja o competente para tanto. Então, é exatamente o conflito negativo que é o mais comum. O positivo é exatamente aquele que um dos envolvidos entende que ele é o competente para o julgamento e pede e chama para si essa responsabilidade. Então, é algo que é excepcional na ótica jurídica vigente. Hipótese de conflito. Então, nós situamos exatamente algumas situações, dentre as quais 2 ou mais juízes se consideram competentes, ou quando 2 ou mais juízes se consideram incompetentes, ou quando entre eles surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processo. Então, são essas situações que caracterizam o conflito. O conflito é quando existe uma divergência de posicionamento que implica em eventual retardamento da prestação jurisdicional, que não pode efetivamente ocorrer. Razão pela qual existe um rito que dirime esses conflitos, que soluciona esses conflitos, que impõe uma resolução sobre conflitos dentro da alçada do Poder Judiciário, porque não pode efetivamente o órgão do Poder Judiciário deixar de se pronunciar juridicamente a respeito de algo que chegou ao seu conhecimento. Nós já tratamos disso com base no princípio da inerente à atividade do Poder Judiciário, né? De ofício, ou como órgão inerte. Então, nós observamos exatamente isso, o princípio da ação, que é aquele que exige um pronunciamento jurisdicional, e é isso. Quem pode suscitar o conflito? A parte interessada, por meio de requerimento. O Ministério Público, por meio de requerimento. Ou qualquer dos juízes ou tribunais em causa, mediante representação. Então, a representação, a terminologia representação é utilizada também para situações como essa.
suscitar o conflito de competência, mas a cargo dos membros do Poder Judiciário, efetivamente. Porque requerimento envolve o Ministério Público e qualquer das partes. O procedimento para a resolução desses conflitos envolve, se negativo o conflito, os juízes ou tribunais, conforme o caso, poderão suscitá-lo nos próprios autos. Se for positivo, é o relator quem poderá determinar a suspensão do processo. No entanto, seja positivo, seja negativo o conflito, nós observamos exatamente o seguinte: o relator designado para dirimir esse conflito, para adiantar o processamento e resolução desse conflito, dentro do âmbito do colegiado, que é quem deve decidir essa causa, de acordo com a lei de organização judiciária respectiva, o relator requisitará informações às autoridades envolvidas, evidentemente, remetendo-lhes cópia do requerimento, representação conforme o caso. Determina-se o caso de diligência. Ao mesmo tempo, a partir do momento, se feito diligência, se já tem as respostas lá das autoridades envolvidas, abre vista para o Ministério Público poder se manifestar e emitir um parecer sobre o conflito, negativo ou positivo. E aí decide a decisão na causa, cujas cópias, as cópias necessárias serão remetidas para a sua execução às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que o houverem suscitado. Então, nós observamos que as cópias é uma forma de ciência exatamente da decisão em relação àquele conflito efetivamente, porque quem detém a competência, que foi chancelado o dever de julgar aquele e dar andamento ao processo, naquele caso concreto, ele vai ficar com os originais, vamos assim dizer, se nós tratarmos de processos físicos. Né? Então, hoje, cada vez mais, essa terminologia está ficando em desuso em razão dos processos virtuais. Pois bem, em qualquer situação, dirimido o conflito, o processo segue perante o juízo competente e aí há o trâmite regular sem qualquer maior complicação. Paralelo ao conflito de competência no âmbito do Poder Judiciário, a gente também tem conflito de atribuições. Esse conflito de atribuições é um conflito que envolve tudo aquilo que envolve a atuação que não seja do órgão do Poder Judiciário, é conflito de atribuições. No entanto, o que mais se destaca no âmbito do processo penal, o que mais tem relevância, evidentemente, é o conflito de atribuições dentro do Ministério Público Brasileiro. E essa imagem ao fundo é da Procuradoria-Geral da República, lá em Brasília também, próximo ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, e é o órgão que representa aí o Ministério Público da União. Pois bem, conceito. Conflito de atribuições envolve exatamente a mesma perspectiva lá do conflito de competência, quando duas ou mais autoridades, né, dois ou mais membros do Ministério Público, se divergem a respeito das atribuições do que deve ou não fazer em relação a determinado caso concreto. Então, pode ser positivo, como pode ser negativo. E aí eu repito a mesma situação do conflito de competência. O mais comum é o negativo. Pois bem, essa situação ela deve ser dirimida de acordo com premissas pré-estabelecidas nas normas de organização do Ministério Público, que são as leis orgânicas. Então, as leis orgânicas estabelecem o que cada membro do Ministério Público pode ou não no âmbito da sua atuação, que são as atribuições. A missão do Ministério Público é desenvolvida por meio de atribuições. Então, as atribuições do promotor criminal X, as atribuições do promotor criminal Y, as atribuições do promotor criminal que lida só com júri, promotor criminal que lida só com tráfico de entorpecentes, que lida só com crimes contra o patrimônio, crimes contra as mulheres, etc. Então, as atribuições é a discriminação das missões a serem desenvolvidas por aquele membro do Ministério Público. E isso está estabelecido em norma, né, lei orgânica e, ao mesmo tempo, e resoluções interna corporis de cada instituição ministerial.
Então, são regras positivadas, não tem nada de subjetivismo numa situação como essa. Em havendo conflito, necessário se faz a resolução, a solução, dirimir esse conflito para dar andamento às causas que chegam ao Ministério Público, em especial em matéria penal. Pois bem, o que eu coloquei aqui, eu vou fazer uma correção agora de pronto, exatamente porque está errada a informação, no sentido de que o conflito de atribuições mais comum é o negativo e não positivo. Então, no caso do conflito negativo de atribuições, é quando um membro do Ministério Público entende que naquele caso que ele está acompanhando, ele não tem atribuição para o prosseguimento. E o que ele faz? Ele remete para quem ele entende que seja competente. Então, geralmente ocorre esses conflitos. Eu fiz um quadro abaixo que eu vou mostrar mais à frente, que é o conflito entre membros do próprio Ministério Público Estadual, membros do próprio Ministério Público Federal. Às vezes ocorre também conflitos entre ramos diversos do Ministério Público Federal, por exemplo, entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público Federal entre si, o Ministério Público Federal com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Eleitoral, Ministério Público Estadual com o Ministério Público Federal, e aí Ministério Público de um Estado em relação ao Ministério Público de outro Estado. Então, existem várias situações que já foram objetos de pronunciamentos do Ministério Público e em nível de Poder Judiciário também para dirimir. Todos os casos têm que ter uma solução. E essa que é a questão que a gente chega. No caso do Ministério Público, nós temos o suscitante, que é quem argue aquele conflito, em especial negativo. Por exemplo, situações ocorrem quando o membro do Ministério Público entende que o outro tem atribuição e faz a remessa. Aquele que recebe aqueles autos, analisando os mesmos, pode entender que não teria atribuição, e quem teria é quem mandou. Então, aí já surge o conflito. O conflito é quando o destinatário não reconhece como tendo atribuição para atuar naquela causa. Aí ele faz exatamente o quê? Ele suscita, ele formaliza um pronunciamento, uma peça exatamente, demonstrando que houve um equívoco no encaminhamento e ele não tem atribuição para o prosseguimento. Aí ele faz exatamente o quê? Ele suscita o conflito de atribuições, seja positivo, seja negativo, e aí encaminha para quem, de acordo com a lei orgânica do Ministério Público, detém legitimidade para o processo e julgamento. Então, necessário se faz, em todos os casos, ter uma solução. E aí eu vou mostrar mais à frente algumas instituições que dirimem esses conflitos. Pois bem, regra geral que nós podemos observar é exatamente esse. É alguém que propõe, alguém que suscita o conflito. Há oportunidade do suscitado se manifestar a respeito, porque ele pode se retratar, por exemplo, ele pode reconsiderar o encaminhamento e falar não, e resolver dar seguimento àquele caso. Isso pode ocorrer sem maiores gravames, mas caso contrário é encaminhado para o órgão competente para o processo de julgamento, efetivamente dirimir as questões. Então, guardadas as devidas proporções, por analogia, nós podemos observar exatamente a possibilidade de serem determinadas diligências, conforme o caso. Então, são situações similares que ocorrem aí no conflito de competência que pega emprestado para dirimir as questões no âmbito ministerial. E em todo caso, tanto no de competência quanto no de atribuição, necessário se faz haver uma decisão fundamentada a respeito de quem vai atuar naquela causa. Peculiaridades em relação a conflitos de atribuições. A formalidade, necessariamente formal, publicidade, tem que dar publicidade a quem quer que seja, a sociedade em geral, essa é a regra, evidentemente, que exceção, conforme o caso concreto, a ser apurado, exigir sigilo ou não, então é uma coisa a ser observada. A analogia com o conflito de competência que eu já mencionei,
Não deve haver paralisação das atividades, a resolução do conflito de atribuição tem que ser o mais rápido possível. Enquanto não, pode ser designado um dos membros para acompanhar, para dar andamento à causa ali, inicialmente. É uma situação que nós devemos apontar. Grande parte dos conflitos de atribuições que tem repercussão no processo penal, ela envolve membro do Ministério Público na fase pré-processual, evidentemente, ou seja, por exemplo, numa investigação desenvolvida pelo membro do Ministério Público, ou acompanhamento do inquérito policial que ainda não chegou em juízo, ou acompanhamento de algumas diligências, algumas situações pré-processuais. Por quê? A partir do momento que virou processo, aí já não se fala mais em conflito de atribuições, e sim eventual conflito de competência, que tem que ser resolvido no âmbito do Poder Judiciário. Enquanto não recebida a peça acusatória, enquanto não tramitar perante o órgão do Poder Judiciário, evidentemente, nós falamos em atribuição. Então, mesmo que eventualmente possa haver um conflito de atribuições embutido dentro de um processo em andamento, o órgão do Poder Judiciário pode entender aquela causa também e que seria o caso de suscitar um conflito de competência com outro juízo. Então, a origem de um eventual conflito de atribuições pode propiciar um posterior conflito de competência, exatamente nas mesmas linhas. Mas uma coisa é o tratamento interna corporis do conflito de atribuições, outra coisa é o julgamento do conflito de competência no âmbito do Poder Judiciário. Tal qual a garantia do juiz natural, que é o princípio constitucional e aplicável ao processo penal, nós observamos a mesma regra em relação ao Ministério Público, para garantir as atribuições, que o promotor analise a causa, atue na causa efetivamente, que ele detenha aí a atribuição para tanto. Então, essa garantia deve ser resguardada nos conflitos de atribuição. No entanto, uma observação que eu faço é em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal envolvendo essa matéria. O artigo 102, a linha 1, inciso 1º, a linha F da Constituição Republicana, estabelece que as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração direta, enseja pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Então, o conflito de atribuições envolvendo essas figuras, esses entes federados, e mesmo as autoridades da administração indireta, exigem aí o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal se fizer uma leitura, uma interpretação literal aí desse texto. No entanto, nós observamos exatamente algumas peculiaridades em relação ao Ministério Público, que é o que interessa no trâmite do processo penal. Mas essa peculiaridade deve ser considerada em dois momentos. Primeiro, antes esta ação civil originária, número 843, ela foi julgada em 9 de maio de 2020. E ela envolvia exatamente a atuação do Ministério Público Federal versus o Ministério Público Estadual. Desculpa. Então, o posicionamento antes dessa ação civil ordinária e o posicionamento que é de 9 de maio de 2020 e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal após esse marco. E exatamente envolvendo o Ministério Público Federal versus o Ministério Público Estadual. E o Ministério Público Estadual de um Estado versus o Ministério Público de outro Estado. Então, nesse particular, antes desse marco, o STF é que julgava o conflito de atribuições, exatamente nesses exemplos. Então, julgava sem maiores questionamentos, dirimia aquela questão, quem deveria atuar naquele determinado caso concreto. Posteriormente, com o avanço, com a evolução das discussões relacionadas às implicações e quem deve dirimir esses conflitos, entendeu-se que a previsão do 102, primeiro F da Constituição, ela não assabancava ao conflito de atribuições envolvendo membros do Ministério Público. E aí, entendeu-se naquele momento que quem deveria dirimir as questões, todas elas envolvendo o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, ou o Ministério Público Estadual de um Estado com o Ministério Público Estadual de outro, era o Procurador-Geral da República.
Situação essa que posteriormente foi mudada com base na CO mencionada anteriormente, agora de maio de 2020, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o caso envolvia exatamente o pronunciamento para dirimir o conflito de atribuições por parte do Conselho Nacional do Ministério Público. O voto divergente que foi prevalente nesse julgamento é do Alexandre de Moraes. E ele diz o seguinte: não há, portanto, hierarquia entre o Ministério Público da União ou qualquer de seus ramos específicos e os Ministérios Públicos estaduais. A solução de conflitos de atribuições entre ramos diversos dos Ministérios Públicos pelo CNMP é a mais adequada, pois reforça o mandamento constitucional que lhe atribuiu o controle da legalidade das ações administrativas dos membros e órgãos dos diversos ramos ministeriais, sem ingressar ou ferir a independência funcional. Então, nós observamos que eventual conflito de atribuições envolvendo o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, ou entre o Ministério Público Estadual de um Estado e o Ministério Público Estadual de outro Estado, quem deve resolver essa pendenga é exatamente o Conselho Nacional do Ministério Público. E aí eu fiz um quadro que mostra os conflitos e as soluções. Então, nós temos aqui Ministério Público Federal versus Ministério Público Federal. Então, de procuradoria diversa. Ou Ministério Público Militar, Ministério Público versus Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Ministério Público do Distrito Federal. Nós temos como solução exatamente quem? A Câmara de Coordenação e Revisão de cada um, ou chefe de cada ramo do MPU. No caso de conflito de atribuições entre os diversos ramos do MPU, que é o Ministério Público da União, que dentro dele está lá o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, Trabalho, o MPDF é o Procurador-Geral da República. No caso do Ministério Público Federal versus Ministério Público Federal, nós temos aí a Câmara de Coordenação e Revisão de cada um. Câmara de Coordenação e Revisão. No caso aqui do Ministério Público Estadual versus de um Estado e o Ministério Público Estadual de outro Estado, é o Conselho Nacional do Ministério Público. No caso do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, é o CNMP. No caso do Ministério Público Estadual de um Estado com o Ministério Público Estadual do mesmo Estado, quem soluciona é o Procurador-Geral de Justiça. No entanto, a observação que eu faço em relação a esse tema é exatamente que, conforme a situação, em lei orgânica há órgão próprio para resolução dos conflitos de atribuições, como ocorre em Minas Gerais, em que o Procurador-Geral Adjunto é quem detém a atribuição de proceder à resolução do conflito de atribuições entre membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, nós observamos que o problema existe, mas existe, em contrapartida, a solução que deve ser implementada no caso concreto.